Olá, minha gente, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no coração de cada um de vocês. Pela graça de Deus, estamos aqui para o nosso terceiro episódio deste projeto Vivenciai o Batismo. Então vamos, sob o título de Nossa Senhora Rainha do Amor, que se encontra aqui, pedir a ela que interceda por nós, rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Iniciamos então em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, hoje nós estamos aqui para falar dos fundamentos bíblicos do batismo no Novo Testamento. Aconselho que quem ainda não assistiu os outros episódios, o episódio 1, que é uma introdução e também uma explicativa do que é esse projeto, e o episódio 2, que fala sobre os fundamentos bíblicos do batismo no Antigo Testamento, tá? Então, se você não pegar lá, talvez algumas coisas você não compreenda aqui, tá bem? Com clareza, não vai compreender, porque quando nós falamos do Antigo Testamento, já é uma pré-figuração a respeito do Novo Testamento, principalmente neste episódio que nós estamos falando, que trata do batismo de Jesus Cristo. Muito bem, já que nós estamos falando dos fundamentos bíblicos do batismo no Novo Testamento, nós vamos pegar a nossa Bíblia, tá? Vamos pegar a nossa Bíblia e eu estou aqui hoje com duas Bíblias, versões diferentes, uma da CNBB, tá? Tradução da CNBB, e a outra, a Jerusalém, tá bem? Por que eu estou com ela? Porque nós faremos 4 leituras, tá? E as 4 leituras narram o Evangelho, segundo os evangelhos sinóticos, e também João narram o batismo de Jesus, tá? Então nós vamos lá pegar em Mateus capítulo 3, versículo 3 e 17, depois nós vamos para Marcos capítulo 1, versículos 9 ao 11, depois Lucas capítulo 3, versículos 21 ao 22, e na sequência, por fim, João capítulo 1, versículo 29 e 34. Então vamos iniciar aqui com Mateus, tá? Que vai narrar o batismo de Jesus. Nesse tempo veio Jesus da Galileia ao Jordão até João, a fim de ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: Eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Deixa estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. E João consentiu. Batizando Jesus, subiu imediatamente das águas e logo os céus se abriram. E ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Ao mesmo tempo, uma voz vinda do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Tá? Então essa é a narrativa de Mateus. Nós vamos ver a narrativa agora em Marcos capítulo 1, versículo 9 ao 11. Aconteceu naqueles dias que Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao subir da água, ele viu os céus se rasgando e o Espírito com uma pomba descer até ele, e uma voz veio dos céus: Tu és meu Filho amado, em ti me comprazo. E agora na sequência, Lucas capítulo 3, versículos 21 ao 22. Ora, tendo todo o povo recebido o batismo, e no momento em que Jesus, também batizado, achava-se em oração, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Essas são as leituras, as narrativas do batismo de Jesus nos evangelhos sinóticos. Agora vamos fazer a leitura do evangelho de São João. No dia seguinte, ele vê Jesus aproximar-se dele e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou adiante de mim, porque existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizar com água. E João deu testemunho dizendo: Vi o Espírito descer como uma pomba, vinda do céu, e permanecer sobre ele.
Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me: aquele sobre a quem vires o Espírito descer e permanecer é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e dou testemunho que ele é o eleito de Deus. Então está aí as 4 narrativas que vai trazer para nós o batismo de Jesus. Gente, vamos aqui primeiramente fazer uma separação na compreensão do que é o batismo de João Batista e do que é o batismo de Jesus. Primeiramente, antes mesmo de falar desse batismo de João Batista, o que representa esse João Batista para nós aqui nestas passagens bíblicas e justamente no batismo em que ele concede a Jesus. Bom, primeiro momento, João Batista é o precursor. É aquele que prepara o caminho. É aquele que preparava as pessoas para a vinda do Messias, para a vinda de Jesus. João Batista, acima de tudo, né, os teólogos consideram ele como uma dobradiça. Vocês sabem que dobradiça tem esse mecanismo, né, de abrir portas, fechar portas, tá? Ou até de trancar ou até de abrir. Então, essa dobradiça traz essa dupla... esse duplo significado e essa importância, tá? De se fechar e de se abrir, tá? Mas também de significar, acima de tudo, uma passagem, tá? Então aqui, João Batista é uma passagem do Antigo para o Novo, uma passagem do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Mas não só isso. João Batista, ele nesta simbologia que eu estou chamando aqui de dobradiça, ele é ainda como que um eixo de transmissão, tá? E aonde que ocorre esse eixo de transmissão? Na hora que, ali na narrativa de Mateus, quando ele fala, não sou digno de desatar as sandálias dos pés, eu não sou digno nem sequer de fazer isso. Gente, aqui se trata de uma cultura, um ritual que existia com os povos judeus, tá? A cultura judaica tinha este costume de desatar as sandálias do outro. Em que momento? O momento em que o irmão mais velho precisava conceder o direito para o irmão mais novo. O direito de quê? De primogenitura, tá? Então, o irmão mais velho, em um dado momento, precisava passar, por exemplo, a administração, o governo, precisava passar para o seu irmão mais velho, tá? Esse direito. Aliás, o irmão mais velho precisava passar para o seu irmão mais novo esse direito. E esta era a simbologia, desatar as sandálias dos seus pés, tá? Então, ele não se considerava digno nem disso. Imagina, por quê? Porque ele disse, olha, ele veio antes de mim e passou por mim, tá? Significando que, embora João Batista estivesse preparando o caminho, Jesus já pré-existia mesmo antes dele, ou existia de fato antes de João Batista. Ele reconhece isso. Então ele nesse momento nem se vê como este irmão mais velho que está passando o direito, mas ele tem o dever e a obrigação de fazer com que isto aconteça, porque ele é aqui a dobradiça de passagem do mais velho para o novo, ou seja, do Velho Testamento, Antigo Testamento para o Novo Testamento. Quem é o Novo Testamento agora? A própria pessoa de Jesus Cristo, o Evangelho encarnado, toda a ação, toda a atitude de Jesus é o Novo, esse Novo Testamento que nós hoje nos aprofundamos, que é a própria palavra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Evangelho de São João também narra isso. E aí, gente, entendendo isso, que João Batista faz esta realidade, né? Então, este costume de desatar, que era um direito de governo de bens, direito sobre a casa para o irmão mais novo, isso também ocorria com o pai, tá? Então o pai ficou lá velhinho, já está cansado,
precisa, vamos dizer aqui, aposentar-se, ele agora necessita passar para o filho. Então, o filho é o mais novo, lógico, mais novo do que o pai está passando para o filho. Mas, se já não tivesse mais o pai, era o próprio irmão que passava e assim por diante, esse processo da primogenitura, tá? Então, com isso, essa simbologia, João está dizendo que ele é o novo, eu estou passando esse direito do batismo, porque eu batizei na água, mas virá aquele que batizará no Espírito e no fogo. O próprio João Batista reconhecia isso. Então, com essa atitude, ele está ali descrevendo com as suas palavras para todos que estão ao seu redor, de que agora chegou o novo, e esse novo é Jesus. Então, se este novo chegou, agora o direito de batizar está também com Jesus, e ele batizará no Espírito e no fogo, tá bem? Então, esta é uma importante compreensão que nós precisamos elaborar bem, tá bem? Então, João, primeira realidade é isso. Outra perspectiva depois de saber quem é João Batista nessa história toda e qual o seu papel, é preciso compreender o que era o seu batismo de João Batista. Porque Jesus veio batizar no Espírito e no fogo, mas João Batista batizava na água. Existia um costume também no rito judaico. Esse costume chamava-se ablução, tá? Ablução. O que era a ablução? Os judeus iam até os rios, as margens dos rios, iam até a água, a piscina, vamos dizer assim, tá? E nesta água, quando eles estavam em pecados, eles faziam o quê? A sua purificação. Então, eles mergulhavam nesta água. Então, esta ablução que os judeus faziam nos seus ritos, eles realmente era comparada ao banho, né? Quando nós vamos tomar banho, a gente se limpa todo, vai lavando, né? E vamos limpando a sujeira que está no nosso corpo. No rito desta purificação, todo o pecado está agora indo para as águas, tá? Então, este rito existia. Então, João batizava com a água, na água, mas também não era um mero rito de purificação, ou seja, o batismo que João Batista oferecia não era mais como aquele rito judaico de apenas querer compreender que desceu às águas e lá deixou o pecado, mas acima de tudo existia um apelo messiânico ao que João Batista pronunciava, sempre proclamando para que todos ouvissem bem. É preciso converter. É preciso conversão. Então aqui este apelo é para uma vida nova. Este apelo é para uma mudança de vida radical. Jesus depois ainda vai elogiar João Batista dizendo, né? Depois de João Batista, é preciso agora, como ele, todos arrebatar o céu de forma violenta. Essa forma, Jesus quer dizer exatamente nessa radicalidade de mudança de vida que o próprio anúncio do batismo que João Batista oferecia fazia. Então este apelo já não é mais só de purificação, mas também de conversão de vida. Ou seja, João Batista, ele não só purifica os pecados, mas ele, no seu batismo, provocava uma ruptura com a vida velha. Essa ruptura de toda a obra do Antigo Testamento, também todo este pecado, o homem velho, lá em Adão, lá em Eva, tá bem? Então, é preciso compreender primeiramente isto, mas aqui João Batista só fazia a ruptura, tá bom? Para esta proposta nova, uma proposta de vida nova no próprio Jesus que já estava chegando, que era até então uma promessa messiânica, tá? Então João Batista no seu batismo ele queria dizer, olha, é um novo tempo, tá? É um tempo novo, o novo chegou, já estou passando a primogenitura para ele,
ao desatar as sandálias de seus pés. Tá bom, gente? Então, aí fica a pergunta. Agora deixemos um pouco João Batista, tá? Compreendemos qual foi o seu papel, o que ele fez, tá bom? Toda essa transição aí do Antigo e Novo Testamento, compreendendo também o seu batismo, o que ele oferecia com o batismo que ele fazia lá no Rio Jordão. Então ficamos perguntando, por que é que Jesus foi batizar se Jesus não teve pecado nenhum? Tá? Se essa ablução que era feita era uma ablução de rito de lavagem, de purificação, que pecado Jesus teria para ser lavado lá no Rio Jordão com João Batista? Vamos então agora penetrar aqui na realidade do significado do batismo que Jesus agora está recebendo, tá bom? Porque muda toda a percepção e também toda esta expectativa do batismo de João Batista agora muda com o batismo de Jesus, oferecida pelo próprio João Batista, mas que Jesus vai dar todo um outro significado, e é este significado que nós vamos adentrando agora, tá bem? Então, se Jesus teria pecado? Jesus não tem pecado, né, gente? Nós já sabemos que Jesus não é pecador, mas quem é pecador? Nós. Nós somos pecador. Eu, você, todo ser mortal da face da terra é pecador. Jesus não tinha pecado nenhum. Então vamos dizer o quê? Ele foi lá confessar seus pecados? Mas quais pecados se ele não tem? Tá, gente? Essas perguntas que nós iniciamos agora para compreender o batismo de Jesus. E aí agora a gente precisa retornar lá ao segundo episódio. Você que não assistiu, eu te aconselho, retorne lá no segundo episódio, principalmente para entender o que eu estou falando hoje no terceiro episódio, tá? E lá eu dizia para vocês no episódio anterior que a água é vida, mas também a água é morte. Então aqui começa a entrar o entendimento. Jesus antecipa no seu batismo a sua morte e a sua ressurreição. Morte e vida. Jesus antecipa. Por quê? Porque quando Jesus desce nas águas, ele desce não porque ele tem pecado, mas ele desce para encontrar-se com o meu pecado, com o nosso pecado. Jesus desce nas águas e ali ele se encontra com o pecado da humanidade. Lembra da ablução? Onde no rito judaico, eles se lavavam e ao lavar-se a sujeira ficava onde? O pecado ficava onde? Na água. Então agora Jesus está descendo lá para encontrar. E aqui é a antecipação do que Jesus viveu na sua morte. O dia que Jesus morre, ele desce até onde? A mansão dos mortos, ao inferno. Ele desce ao inferno. O seu batismo é esta antecipação. Quando ele desce nas águas, ele desce até o encontro da morte. E é interessante que São Paulo vai dizer para nós numa leitura, né, que Jesus desceu à mansão dos mortos e lá ele chegou e disse: morte, onde está tua morte? Qual é a tua vitória? É isso, Jesus chega até o encontro dos nossos pecados ao descer nas águas do Rio Jordão, recebendo o batismo de João Batista e se encontra com o pecado de cada um. Encontrando o pecado de cada um, ele, claro, ele se levanta dali, ele sai, né, das águas, e quando ele se levanta das águas, ele levanta com uma nova perspectiva, ou seja, a perspectiva do plano da salvação, tá? E aqui entra todo o plano salvífico de nosso Deus. Por quê? Porque quando ele levanta das águas, ao baixar, né, já ficou bem entendido que ele se encontra com o pecado da humanidade. Ao se levantar das águas, ao descer se encontra com o pecado, mas também ao levantar-se, ele concede aí a antecipação da salvação de toda a humanidade. Por quê? Quando ele levanta, o céu se abre, não é que a narrativa está dizendo? O céu se abriu. Gente, aqui há esta ligação entre o pecado original lá de Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecam, o que acontece? O céu se fecha. O céu está fechado.
Tanto é verdade que a narrativa bíblica lá em Gênesis, no capítulo 3, já quase no final do capítulo 3, vai dizer, olha, todas as tardes Deus visitava Adão e Eva. Mas naquele dia Deus chegou para a sua visita da tarde e chamou o homem, chamou a mulher, e eles não apareciam porque estavam escondidos de Deus, dizendo que estava com vergonha. Depois ali tem toda a narrativa que continua em Gênesis, que vai dizer então que os homens, ou seja, o homem e a mulher, foram banidos do paraíso, ou seja, o céu se fechou. E aí é claro que nós temos toda, na obra da criação já, todo um projeto salvífico que o Pai tem para a humanidade, que vai culminar no próprio Jesus Cristo. Por isso que João Batista é esta dobradiça que deixa todo o projeto da antiga criatura para entregá-la para a nova realidade, o novo que está acontecendo. O céu se abre quando Jesus levanta-se das águas. Mas não só o céu se abre, como também o Espírito desce com forma corpórea de pomba. Gente, aí a gente precisa de novo ir lá, recorrer ao episódio anterior e lembrar que lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1 e 2, vai dizer que a terra era sem forma e vazia e o Espírito Santo de nosso Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas e sobre este caos, onde ainda não existia nada, origina-se então a vida. E a gente dizia lá no episódio passado que esta água é a fonte de vida, mas que esta vida só é gerada pelo sopro do Espírito Santo. Veja bem, gente, a criatura antiga havia pecado e já estava sem vida. Agora Jesus vem dar uma nova vida. E o Espírito Santo, mesmo que soprou nas águas originárias lá de Gênesis, agora também está soprando sobre o Rio Jordão, mas acima de tudo sobre Jesus, ele que vai fazer brotar do seu peito aberto água e sangue, ou sangue e água. Jesus agora é o ungido do Pai, esta fonte inesgotável que brota do seu coração, que é a água que vai renovar toda a face da terra, tá bem? Então a gente precisa ir entendendo estas coligações aí e estas referências entre o Antigo e o Novo Testamento, e aí compreender que o Novo Testamento realmente está em Cristo Jesus e se personifica nele. Ele é o cume de toda a promessa messiânica, tá? Outra coisa bonita que além de descer, além de Jesus abrir o céu, tá? Além de Jesus, vamos começar mais um pouquinho antes. Jesus desce e vai lá na mansão dos mortos. Ao levantar-se, ele faz com que o céu se abre. Além do céu se abrir, o Espírito Santo desce, mas não para por aí. Há uma voz que diz, este é o meu filho muito amado. Então o batismo de Jesus, além de trazer toda esta realidade dele buscar, dele antecipar a sua morte e ressurreição, nos concedendo depois a liberdade, porque ele busca, ele se encontra com o nosso pecado na mansão dos mortos, já antecipando aquilo que ele viveria na sua Páscoa. O Pai agora o revela como seu filho ungido, o seu filho muito amado. Então é importante compreender que também o batismo de Jesus, ele vai até João Batista não só porque ele tem pecado, mas acima de tudo porque ele agora está demarcando a ruptura do antigo com o novo, e este novo tem um início, e o seu início é exatamente o batismo, onde o Pai vai dizer, ele é o meu filho, escutai-o. Ou então, como ali na própria leitura de Lucas capítulo 3, versículo 22, vai terminar assim, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, tá? Então, aqueles que estavam ali presentes como testemunho, inclusive o próprio João Batista vai dizer, eu sou testemunho, né? Eu dou testemunho lá no Evangelho de São João, que nós lemos no versículo 34 do capítulo 1, e vai dizer assim, lá no finalzinho, né? E eu vi e dou testemunho que ele é o eleito de Deus, porque Deus está então agora dizendo,
Este é meu filho muito amado. Então, no batismo de Jesus, ele vai procurar João Batista, não porque tem pecado, não porque é pecador. Muito pelo contrário, ele vai lá porque ele quer se encontrar com o nosso pecado. E aí fica importante aqui compreendermos que João Batista, no Evangelho de São João, vai dizer: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Por isso que no batismo de Jesus, João faz questão de lembrar que ele é o Cordeiro, porque ali já antecipando a sua imolação, a sua entrega, Jesus carregou sobre os seus ombros todos os nossos fardos, as feridas que nos restava, a culpa que nos pesava, ele carregou sobre os teus ombros. Mas acima de tudo, ali João, no próprio batismo de Jesus, já está revelando para nós que ele está indo de encontro ao nosso pecado para nos libertar quando ele ser levantado da própria água. Então, quando Jesus levanta toda essa perspectiva que eu já passei para vocês. É lindo saber disso. Como é maravilhoso esta descoberta, tá? Então, Jesus é este maravilhoso Deus que, acima de tudo, abre o céu para nós, faz com que o Espírito Santo desça e renove toda a face da terra. A obra que antes já havia soprado, mas que foi corroída pelo pecado original, a mancha do pecado, Adão e Eva que pecaram. Agora Jesus é um novo Adão. Jesus é um novo Adão, tá bem? Então essa visibilidade também, quando a voz de Deus Pai está ali presente, essa visibilidade é para dizer: ele é o meu ungido, tá bem? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O que é que nós podemos tirar aí, gente, para a reflexão da nossa vida? Que nós precisamos estar cada vez mais mergulhados nesta vivência do nosso batismo, porque é exatamente este mistério de nosso Senhor Jesus Cristo. E que bom que este vídeo está saindo hoje, quarta-feira de cinzas, porque com a quarta-feira de cinzas nós estamos iniciando o período quaresmal, que é a preparação para toda esta realidade. E eu já estava dizendo para vocês lá no primeiro episódio que o Ciro Pascal traz toda esta dimensão do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Lindo, né, gente? Maravilhoso isso. Gente, eu quero agradecer a vocês por estar nos acompanhando, por estar deixando o seu like. Mas eu quero pedir também que divulgue, gente, divulgue aí a nossa rede social YouTube, ela precisa crescer, nós somos em poucos inscritos, estarei sempre aqui colocando material todas as quartas-feiras, continuamos para a próxima quarta com os nossos episódios a respeito do batismo, mas depois virão outros projetos, então compartilhe, gente. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, peça para os seus amigos, divulgue, diga para eles se está fazendo bem para você, se você está tendo um crescimento, um conhecimento. Também outras pessoas precisam, tá joia? Então é importante também deixar o seu like, se quiser deixar o seu comentário, deixe. Se tiver alguma pergunta aí a respeito desse batismo, vai perguntando, alguma dúvida, eu posso responder aqui nos vídeos ou até mesmo lá para você no chat do YouTube, tá bem? Grande abraço para vocês e vamos encerrar como sempre pedindo a Nossa Senhora a sua bênção e também pedindo que ela permaneça iluminando com a sua intercessão a nossa vida, a nossa caminhada. Tá bem? Nós encerramos aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu te peço desta água que tu tens, essa água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome de amor, e acredito nesta fonte de onde vem. Vem de Deus que está em Deus, também és Deus, e Deus contigo faz um só. Eu, porém, vivi na terra e volto ao pó. Quero viver eternamente ao lado teu. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver.
Nesta